Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Lightcast, o podcast de inovação na construção civil, que está revolucionando esse mercado no nosso país. E para o episódio de hoje, ninguém mais, ninguém menos do que uma dupla internacionalmente conhecida, tá? Pessoal que já calculou mais de metade das obras aqui de Pernambuco e do Brasil. Então, é um prazer ter com a gente aqui hoje Marcelo e Vitor Sanguinetti, da MS Estrutura. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Marcelo e Vitor. Opa, nós que agradecemos, Marco, pelo convite. E, assim, estamos aqui para conversar um pouco de tecnologia, inovação, falar bastante aí sobre o produto que a gente confia, que a gente já trabalha há bastante tempo. Coisa boa. Bom, o prazer é meu por ter recebido o convite, por estar participando do podcast. E vamos conversar um pouco, né? Vamos embora, gente. Então, bom, a gente hoje tem um contexto muito interessante, né? A gente vive no mundo da construção civil e muita gente nem sabe direito o que é cálculo estrutural. Então, eu queria pedir para que vocês pudessem contextualizar qual é o cenário hoje da construção civil com relação a cálculo estrutural. Como é que está? Se as obras hoje estão seguindo mais os projetos, se estão fazendo até, né, os projetos estruturais. A gente sabe que hoje isso é um grande desafio das pessoas querem fazer projetos e obras sem nem ter um projeto estrutural antes. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que está essa realidade hoje do mercado da construção civil em relação ao cálculo estrutural. Bom, isso aí é um ponto bastante interessante que você levantou aí, Marcos, porque, meus cabelos brancos já mostram que eu passei por alguns momentos aí de variação de situações, né? Antigamente, você fazia um projeto de arquitetura, o arquiteto terminava e dizia assim, pode começar a sua obra. Aí o cliente dizia, não, mas tem que fazer o projeto estrutural. Mas para que projeto estrutural? Já estou com o projeto de arquitetura, então Já é tá isso tudo mesmo. pronto aqui, Né? já estou vendo minha obra aqui, já é só começar, é só Não é isso? executar. Então, assim, na verdade, isso ano a ano, com mais divulgação, com mais envolvimento dos profissionais da área. Então, obviamente, estou falando isso em obras de menor escala. Obras de maior escala sempre tiveram, vamos dizer assim, um apelo necessário para o desenvolvimento das ferramentas, ou seja, desenvolver projeto estrutural, instalações, etc. e tal. Mas as obras de menor escala tinha muito essa coisa, para que isso é gasto? Não é gasto, isso é investimento. Né? Quando você está desenvolvendo um projeto estrutural, você está tendo na verdade, uma assertividade no detalhamento, automaticamente você vai ter um projeto técnico com a redução de custo adequada. E nesse ínterim, o projeto estrutural ele tem um papel até mais importante, que é isso que é uma coisa que a gente desenvolve muito lá no nosso escritório, que é a gente, quando recebe uma demanda do cliente, a gente dá ao cliente todas as opções possíveis para sair aquele mesmo sonho de arquitetura com várias soluções possíveis de estrutura, que é quando a gente faz os estudos das viabilidades. Então, a gente apresenta ao cliente um leque absurdo de opções para ele desenvolver aquele projeto dele. Isso é muito importante, então, a gente conseguir ver o cálculo estrutural como um investimento e não como um custo, né? A gente passa muito por essa dificuldade no Lightwall, onde você precisa enxergar a obra como um todo, né? Exato. A obra não é só o projeto arquitetônico e vamos para a obra executar, mas de fato, quando você para estudar a viabilidade de um projeto e analisar todo o cenário da sua obra e as possibilidades que você tem, você consegue sim ter uma economia, mesmo investindo em um projeto, em um sistema construtivo que ele agregue mais aí ao seu orçamento. Mas que no final das contas você vai ter uma obra mais eficiente. Sem dúvida. Que bom. Então a gente consegue hoje definir que o cenário da construção civil ele tem evoluído nesse sentido. As pessoas têm buscado mais fazer um estudo mais completo, uma análise mais completa da obra antes de começar a obra. E é aquela história de sempre, né? O mercado está muito competitivo. Então, a solução por solução, ela já deixou de ser assim, tão necessária. Você tem que dar uma solução baseada em estudos quantitativos, apresentar soluções. Vitor, agora recentemente, fez um trabalho para uma construtora que a gente presta serviço lá em Maceió, e a gente rodou num edifício residencial, que é o que a gente faz muito lá no escritório, não só edifício residencial, como outros tipos de solução. A gente desenvolveu 3 soluções possíveis para a estrutura. Apresentou ao cliente os quantitativos. O cliente senta na mesa com a gente para decidir o melhor caminho para ele. Então, hoje é isso. Então, não adianta você dar uma solução pela sua expertise, mas sem demonstrar ao cliente e chamar o cliente para junto de você, para ele decidir com você a solução. E não só isso, eu acho que também é nosso papel divulgar cada vez mais o nosso dia a dia, o que é que compõe o nosso trabalho, tudo que está envolvido dentro do processo, seja realmente do estudo de viabilidade, mas também do próprio, como é que eu posso dizer, desenvolvimento do projeto em si, todas as etapas que compõem esse desenvolvimento, para realmente dar informação para as pessoas, para que cada vez mais elas estejam por dentro de todo o processo, sabe?
E entender exatamente isso, que cálculo estrutural não é custo, é investimento. Coisa boa. Né? Que bom, então, que vocês estão trabalhando nesse sentido, porque É. é o que o mercado de construção civil hoje precisa. Né? Precisa, sem dúvida. Então, que bom, né? Dentro desse contexto da construção civil, que bom que vocês hoje estão com essa visão e que o mercado de construção civil está absorvendo o cálculo estrutural como um investimento fundamental e necessário para que a gente possa desenvolver as obras com maior eficiência. Mas dentro desse cenário, né, de ter o cálculo estrutural, ter várias tecnologias envolvidas, ter metodologias como o BIM hoje, que vem para revolucionar o nosso mercado, como é que vocês enxergam que o cálculo estrutural hoje ele pode fomentar a inovação da construção civil? Hoje a gente escuta muito falar de inovação, né? A gente escuta de sistemas construtivos, de revestimentos, de estruturas. E como é que o cálculo estrutural está inserido nesse processo? A gente escuta falar muito pouco de inovação na construção civil, né? Infelizmente. Mas a gente tem aí no cálculo estrutural, às vezes é um setor dentro da engenharia que é ainda mais conservador, vamos dizer assim. Então, como é que vocês conseguem hoje fomentar a inovação dentro do nosso segmento? Exato. É aquela história que evolução em construção civil se fala em 50 anos, né? E isso meio que está caindo por terra pela própria dinâmica do dia a dia, pela dinâmica do cliente que está consumindo, vamos dizer assim, os produtos desenvolvidos pela construção civil. Então, o cliente está muito mais exigente, ele está muito mais ativo na compra. Então, ele vai entender, ele quer saber o que é que ele está comprando, do que vem, qual o cuidado do que aquela empresa está tendo com sustentabilidade, né? Isso é uma coisa que é um caminho sem volta. Então, que há pouco tempo atrás nem escutava falar disso. Não. E que o próprio mercado, seja investidores, seja o cliente, consumidores, acabam exigindo cada vez mais de nós, enquanto profissionais do nicho de mercado, de ser mais atuantes e mais, como é que eu posso dizer, ativos em relação a essas demandas, né? Não dá para você entender hoje no mercado competitivo, onde a sustentabilidade, o meio ambiente está sendo, vamos dizer assim, posto à prova o tempo todo. Você tem o desperdício na construção civil, com uma construção convencional da ordem de 40%. Então, mas você imaginar um prédio que você vai ter naquele expurgo daquele prédio ali, o que ele está construído, 40% ele está sendo jogado no meio ambiente. Então, isso é um ponto que a gente abre os olhos para isso e encara com responsabilidade, ou as empresas que não tiverem nesse contexto vão ficar para trás. Então, o cálculo estrutural ele entra nesse cenário, mostrando ao cliente todas as condições. Vou dar um exemplo muito simples. Quando você vai fazer um projeto numa estrutura, onde você tem, um exemplo, uma estrutura de concreto armado, onde você tem os elementos de vedação, como alvenaria, onde o próprio método construtivo, por mais que você faça uma alvenaria racionalizada, ainda tem muito desperdício da execução. Aí você pega naquela estrutura, você joga um peso excessivo na estrutura, porque a alvenaria pesa, então você está gastando insumo, gastando hora-homem de execução. Então, tudo isso você vai encarecendo e vai... O que você gasta de insumo, você desperdiça aí boa parte dela. Boa parte desses insumos estão sendo desperdiçados. Então, o cálculo estrutural tem que estar antenado com isso. Então, você entender e identificar no mercado tudo que for de soluções inovadoras que vão trazer, por exemplo, uma coisa que se fala muito, que é a história do carbono, né? Então, assim, as empresas estão muita preocupação nessa responsabilidade social. Vou fazer uma analogia muito simples, fora do contexto de construção civil. Um pecuarista, que ele está cuidando do seu rebanho, tal, lá, ele tem a obrigação vamos dizer assim, de devolver por unidade, né, da sua atividade em crédito de carbono. Então, aí ele não tem, dentro da área dele, uma área destinada para isso. Então, ele compra esse crédito de carbono para poder, vamos dizer assim, abater no seu passivo ambiental. Então, construção civil também tem isso. Então, assim, a gente tem que entender, dentro do nosso, vamos dizer assim, ecossistema, tudo que a gente puder fazer para colocar como soluções, para diminuir esse passivo ambiental que também está jogando na... Não só isso, eu acho que a gente também tem papel fundamental nessa movimentação do setor em relação a cada vez mais procurar, seja materiais sustentáveis, seja industrialização por si só, questão da pré-fabricação, questão de ferramentas de gestão cada vez mais integradas, que pode propiciar os próprios profissionais envolvidos nos desenvolvimentos dos projetos. A questão como é que eu posso dizer, da precisão da entrega, para que realmente na ponta final os desperdícios sejam reduzidos, a obra seja otimizada, enfim. Que é a história aí que muito bem o Vitor levantou, que é a história do BIM.
O BIM é isso. O BIM é você fazer uma construção virtual. Então, você é uma construção antes da construção. Antes da construção. Né? Onde você vai mitigar todas essas interferências interdisciplinas e o executor, vamos dizer assim, o que está na ponta lá, ele vai receber o pacote todo, redondo, e tudo compatibilizado, sem desperdício e tal. Isso é bacana. Perfeito. Então, que bom que a gente está evoluindo nesse sentido e ter parceiros como vocês aí que já estão aptos, né, a desenvolver projetos em BIM, isso é muito importante, porque é de fato que vai revolucionar a construção civil aí do nosso país. Sem dúvida. E me diz uma coisa, Marcelo, você está há quanto tempo já no mercado de cálculo estrutural? Nossa história, esse ano, nós vamos assim, fazer 24 anos de empresa, aberto, né? Eu comecei a desenvolver atividade em 1999, né? Na verdade, saindo da faculdade, em 98, e a gente se encantou, na verdade, contar uma breve história. Eu não ia para a área de cálculo estrutural, na verdade, eu ia para a área de hidráulica, eu já tinha bolsa, eu estava fazendo, vamos dizer assim, me preparando para fazer mestrado em hidráulica e seguir outro caminho. Foi quando eu paguei uma cadeira de concreto armado na universidade e me encantei pela disciplina. Tive uma oportunidade, recebi uma oportunidade de estagiar num excelente escritório de cálculo estrutural, que foi em Jeddah. E de lá fui me encantando e a gente foi construindo essa história tão bonita que a gente está com muita responsabilidade fazendo. Mas são 24 anos. Vitor entrando com a gente aí, meu sócio, dividindo comigo esse bastão aqui, porque eu entendo que tem que ter continuidade, e continuidade com responsabilidade, e Vitor está trilhando esse caminho junto comigo. Um está se aposentando, o outro está começando agora. Opa, né? É isso. Vai ter um do Tem que mercado. passar o bastão aí. Mas vamos lá, eu perguntei isso pelo seguinte, 24 anos já nesse mercado de cálculo estrutural. Para você, qual foi o grande divisor de águas nesse período em termos de inovação? O que foi assim? Rapaz, isso aqui para mim foi um ponto revolucionário dentro da construção. Foi de fato o BIM ou teve alguma coisa que ainda assim teve mais impacto do que isso aí dentro desse contexto? Eu acho que o BIM tem uma parcela importante, na verdade. Os softwares também de dimensionamento. Eu tava comentando, eu venho de uma época que cálculo estrutural era feito na prancheta mesmo. E assim, eu sendo bastante franco com você, não tenho nenhum saudosismo disso não, né? Eu acho que as ferramentas tecnológicas, elas entram para dar uma qualidade, vamos dizer assim, uma ousadia que antigamente a gente era meio restrito. Então, é muito fácil você entrar em prédios mais antigos, onde você tinha uma limitação de software, onde você tem uma quantidade maior de pilares, porque exatamente era o fator que, vamos dizer assim, limitador. Não só isso, mas era limitador mesmo da operação. Então, via muito do feeling do engenheiro estrutural, pela responsabilidade que está ali inserida naquele processo. Então, assim, a evolução dos softwares, como o Vitor colocou aí, de fato é vamos dizer assim, um grande ganho da construção civil. Ao mesmo tempo, existe um risco nessa história. Que eu falo muito, assim, eu sou muito preocupado com isso. Assim, o software é um algoritmo matemático, como eu já falei algumas vezes. Se você vou falar uma analogia bastante chula, mas se você botar banana de um lado, como entrada de dados, vai sair banana do outro, bem feitinha, tudo bem, um sorvete de banana bacana. Então, o engenheiro estrutural que está operando aquele software, ele tem que ter competência e tem que entender o que está fazendo. Porque a análise do resultado vamos dizer assim, fruto da sua... que foi dado, né? De tudo dos inputs que você entrou naquele software. Então, o software é importante? Claro que é. Mas a figura do engenheiro estrutural nunca vai abrir mão. Então, isso para mim, o grande problema. Mas a evolução, de fato, Perfeito. Os softwares foram... Isso é muito bem colocado. Eu lembro um curso, Marcelo, que eu fiz na época de faculdade. Você ministrou esse curso lá na Universidade Federal. Uhum. E aí, dentro do curso, né, tinha uma parte que a gente fez na mão, apostila e tudo mais. Teve uma parte que o Marcelo foi lá e, abre o computador pra gente fazer um cálculo aqui agora. E aí tinha um cliente seu também na sala, né? Foi. E aí, quando o Marcelo foi lá, colocou, o input é esse aqui, coloquei o dado lá, tal. Quando apertou, saiu já o projeto pronto, saiu já a memória de cálculo. Aí o cara, meu amigo, é só isso aí que tem que fazer. Eu vou pedir um desconto agora no próximo projeto. Verdade. E você explicou justamente isso, ó. Não é só isso. Se você der um input errado aqui, o negócio não vai chegar corretamente no final. É verdade. Bom, assim, é aquela história de sempre. O software, ele é um algoritmo matemático, mas não precede nunca de um engenheiro que está operando com responsabilidade e entendendo o que está saindo. Então, isso é muito importante. Que bom.
Bom, já falamos de inovação, já falamos do contexto aí de como é que está o cálculo estrutural, né, dentro do cenário de construção civil. E hoje eu queria entender como é que está a realidade do nosso mercado em termos de aceitação de novas tecnologias, né? O mercado de construção civil ele é sempre tido como muito conservador, né? Nas palestras que eu dou, eu sempre falo, ó, o agronegócio 100 anos atrás, como é que ele era e como é que ele está hoje, evoluiu pra caramba, né? Comunicação, aviação, todos eles evoluíram absurdamente. E na construção civil, a gente pega de 1000 anos atrás para hoje, a gente nota que a gente não conseguiu evoluir tanto quanto esses outros setores, né? Mas a gente tem capacidade, a gente tem tecnologia para isso. Como é que você enxerga hoje esse cenário, né, de aceitação e de abertura para novas tecnologias, novas soluções para a nossa construção civil? Veja, volto a dizer, quem vai sempre ousar e vai fazer com que a construção civil vá buscar tecnologia, vá buscar inovação, é o cliente final. Quando o cliente final vai comprar um carro e compra aquele carro e olha para o carro e fala, pô, esse carro não tem muita tecnologia, não está me entregando uma responsabilidade com economia, ou seja, está gastando muito consumo. Esse cliente já está deixando É uma necessidade do mercado. É uma necessidade do mercado. Então, o mercado dita muita regra. É fato isso que você falou. A construção civil é muito amarrada ainda a tradições. Eu só faço desse jeito a vida toda, porque eu vou mudar aqui agora. Então, existe muito isso, né? Mas, ao mesmo tempo, se o cliente começa o consumidor, ele está começando a exigir da construção civil, isso está mesmo. Então, assim, hoje, antigamente, era inaceitável você fazer um prédio, um edifício residencial, se não tivesse uma vaga de garagem para cada morador. Hoje, entende-se que existe um movimento contrário a carro. Então, as pessoas estão muito interessadas com carro compartilhado, vagas rotativas. Então, isso é o cliente consumindo. Então, abre uma janela de oportunidades que as pessoas precisam estar preparadas para isso, né? Então, essa janela de oportunidade é movida pelo desejo do cliente, o desejo que está querendo consumir, preocupado. Olha, beleza, o prédio está lindo, mas qual foi a responsabilidade social que aquele empreendimento teve em relação a todos os outros? Então, isso é uma coisa que vai fazer com que a gente entenda que desperdício na construção civil é inaceitável. Conforto térmico, conforto acústico é indispensável. Então, essas coisas assim, são inegociáveis hoje. É verdade. Ou seja, o direito consumidor está muito forte. E o cliente hoje está muito mais esclarecido também. Total, né? Antigamente você não tinha ninguém preocupado em conforto térmico e acústico. Não. Mesmo que a sua casa não dispusesse disso. Hoje em dia, um cliente até leigo do assunto, ele já sai perguntando. Como é que é o conforto térmico e acústico do produto? Rapaz, no primeiro apartamento que nós compramos, foram morar, e isso é muito clássico. E eu em casa, eu sabia a hora que minha vizinha saía para trabalhar. O tamanco dela, fazendo zoada no meu apartamento. Isso é inaceitável. A norma de desempenho ela veio para cumprir um papel importante. Então, hoje você tem que ter muito mais cuidado de você estar dentro do seu ambiente, do seu conforto, porque você está comprando, está pagando por aquele conforto. Então, isso são inegociáveis, são itens inegociáveis. Então, de fato, vamos dizer assim, essa evolução da construção civil vem muito nesse sentido. Cada vez mais, vamos dizer assim, o cliente final, né, Vitor? Ele está muito mais preocupado de o que está comprando e também exigindo o que está lá. Né? Assim, com conforto, com qualidade nos materiais empregados. Então, esse cuidado, eles estão exigindo mais. Então, a construção civil está começando. Isso é muito bom, né? Porque você torna o mercado mais competitivo e a competição, ela fomenta justamente a evolução de todo o setor, toda a cadeia. Eu acho que isso é a grande inovação, a grande revolução aí de todos os mercados, não só da construção civil, é o esclarecimento do consumidor final. Antigamente, o pessoal consumia porque só tinha aquilo mesmo, não tinha outra opção e era aquilo. Hoje em dia, com a capacidade que a gente tem de buscar novas soluções, de trazer situações diferentes do status quo, vamos dizer assim, do formato convencional como se faz há muito tempo, isso aí, o cliente final ele tem uma participação muito importante nesse processo. Quer ver uma coisa, um movimento que, se você perceber direitinho, vem acontecendo há muito tempo. Quem está no ramo de construção civil percebe isso claramente, que é a carência de profissionais. O pedreiro, com muita habilidade, muito esforço, muita luta, muita dedicação, colocou os filhos dele na faculdade.
O filho do pedreiro não é mais O pedreiro. filho do pedreiro não é mais pedreiro. É verdade. Então, existem profissões como pedreiro, carpinteiro, ferreiro, que isso está cada vez mais diminuindo. Então, o que é que vai precisar fazer? Vai precisar, a construção civil precisa, mais uma vez, se reinventar Otimizando o processo. para otimizar o processo, né, Vitor? Para você ter uma industrialização propriamente dita da construção civil, porque a turma fala há muito tempo que é a indústria da construção civil. De indústria não tem nada. O que é indústria? Indústria é você ter processos, repetir processos, diminuir custo e qualificar a execução. Hoje, eu enxergo a construção civil muito mais próximo da indústria do que já foi. Que bom. Era coisa muito mais artesanal. Hoje não. Hoje tem processo para tudo. Justamente pela carência dessa mão de obra que cada vez mais... Rapaz, olha, chega direto. A gente está com outro cliente aqui, que a gente está iniciando para ele, aqui em Recife, um grande grupo aqui de Recife, e a encomenda é o seguinte: Sanguinete, vocês precisam me dar uma condição que eu diminua carpinteiro na obra, que meus processos sejam mais fluidos, ou seja, laje plana está buscando muito hoje no mercado. Laje plana hoje, que já foi um grande vilão, disse, não, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma situação, é muito mais cara. Você tem que ter flexibilidade de layout. O cliente que está comprando um apartamento, ele não quer ter uma viga aparecendo para você. E a partir das novas exigências do mercado, são feitas novas percepções sobre possíveis soluções que anteriormente não eram tão viáveis. Então é justamente o que o Marcelo comentou. O mercado dita muito a regra do jogo e a partir das novas demandas, as situações vão sendo vistas de forma diferente. Então, lógico, quanto mais materiais temos à disposição, novas tecnologias temos à disposição, a própria industrialização referente à pré-fabricação. Enfim, tudo isso contribui para realmente o movimento do setor como um todo, né? Exato, exato. Show de bola, que bom então. E dentro desse cenário de inovação, né, eu escutei de um pedreiro uma vez, né, a gente estava fazendo um teste, né, uma demonstração do Lightwall na obra, e aí tinha uma equipe de 6 pedreiros. E esses 6 pedreiros, né, junto com os ajudantes deles lá, eles tinham uma produtividade média nessa obra de 8 metros quadrados por dia, da alvenaria, chapiscada e rebocada. Uhum. E aí, com o Lightwall, no dia que a gente ia fazer o treinamento, eu peguei uma equipe de 1 pedreiro e 2 ajudantes, e essa equipe que fazia anteriormente 8 metros quadrados por dia, eles fizeram no dia de treinamento 40 metros quadrados em Lightwall. Aí você veja a mentalidade do pedreiro. Quando ele terminou o dia, que eu fui avaliar, e aí, como é que foi? Tudo mais, o que você achou? Ele, rapaz, não gostei. Falei, como assim que não gostou? Você produziu mais, você conseguiu ser mais eficiente, o negócio foi bom. Aí o cara, não gostei. Vai tirar o emprego de todo mundo aqui da obra. É isso. O pensamento foi esse. E aí você vê, caramba, você tem que mudar a mentalidade também do funcionário da ponta, né? De que o trabalho dele, ele vai estar conseguindo produzir mais, vai estar conseguindo entregar mais, vai estar conseguindo agregar mais valor também à hora dele, né? A entrega dele. E eles não conseguiram assimilar isso. Mas isso faz parte de um crescimento, né? Lógico, é um Faz parte processo. de um processo. Então, assim, é natural a reação. Então, assim, a reação a mudar. Vamos assim, a inércia, né? A inércia é muito confortável, né? A inércia é muito confortável. Você tá ali, eu trabalho daquela forma a vida toda, já paguei minhas contas, já criei meus filhos. Mudar gera desconforto. Mudar gera desconforto. Então, mudar significa dizer, ó, alguém vai ter que olhar e dizer, ó, se tu fizer de outra forma, tu vai deixar de repetir alguns erros e você vai aumentar a tua escala de execução. Mas vai diminuir posto de trabalho. Quem não se qualificar vai ficar fora. Eu acho que é a questão da mudança sem você ter a percepção de qual vai ser seu papel dentro dessa mudança. Isso. Que gera insegurança. Isso. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido. É isso. Então, assim, na verdade, é entender o que a mudança está chegando e que você precisa estar antenado para se adaptar a essa mudança. E aí, cabe às construtoras divulgar esse papel que você está tendo aqui, é muito bacana, esses podcasts, então faz com que você converse mais sobre o tema, você mostre o produto, você mostre as tecnologias novas que estão acontecendo, e aí as pessoas vão entendendo e vão começando a criar uma cultura mais receptiva do que uma troca pela troca. Tem uma frase que tem na minha sala, tá? Quando eu entro na minha sala no escritório, tá dizendo bem assim, ó.
não existe crescimento na zona de conforto e também não existe conforto na zona de crescimento. Claro. Então são coisas que não tem como estar ao mesmo tempo numa mesma situação. Não dá para ser confortável e estar promovendo crescimento e eficiência ao mesmo tempo. Não dá. Eu acho que isso é o que a gente precisa na construção civil, a gente buscar a zona de desconforto, onde a gente vai estar de fato mudando a forma como as coisas já são feitas há muito tempo e está de fato revolucionando o mercado da construção civil. Mas Marcelo, não, pode falar. Não, eu digo assim, isso que você falou, só fechando um pouco o que você falou, que eu acho que foi muito importante. A gente precisa, às vezes, alguns choques, né, de realidade para você entender que você precisa mudar, né? Em 2008, a gente tinha uma ferramenta lá de um software que a gente utilizava, e aí eu fiz um treinamento, botei o pessoal tudo para Fortaleza para fazer o treinamento, o pessoal fez o treinamento, chegou, achou fantástico o software, comprei os softwares. Vamos começar a usar o software, que é o TQS. Não, agora não, Marcelo, vamos fechar a produção no próximo mês, e foi, e a gente nunca era oportuno mudar. E aí, quando foi numa sexta-feira, fechando a semana, eu disse, pessoal, segunda-feira a gente começa no TQS. Olharam assim para mim e disse, e a gente, como é que vai ser? Vocês estão aptos para isso. Vocês foram treinados para isso. Se a gente for esperar o momento oportuno para começar... Nunca vai chegar. Né? Nunca vai chegar. Vai gerar um desconforto inicial, vai. Mas para a gente crescer, tem que ter desconforto. E foi o que a gente fez. Segunda-feira, a equipe de TI desinstalou de todas as máquinas a outra ferramenta e instalou. E aí a gente começou numa segunda-feira. Deu desconforto? Claro. A inércia é confortável. Deixa todo mundo lá quietinho, estou trabalhando, ninguém mexe em mim. Mas quando você provoca, você gera desconforto. Mas hoje, se você perguntar a todos os engenheiros que trabalham no escritório se querem voltar, ninguém quer voltar. Isso é verdade. Você evoluiu, cara. Então não tem jeito. Que encontra no mercado hoje. E Marcelo, uma coisa que eu ainda não falei para vocês, mas a nossa empresa ela tem uma cultura empresarial muito forte. Nós temos como visão ser a empresa mais inovadora de construção civil no Brasil. É muito ousado. A gente sabe disso. A gente quer, a empresa Lightwall quer ser a empresa mais inovadora de construção civil do Brasil. E não só isso. A gente tem como missão empresarial empoderar a construção civil através da inovação. Como assim? A gente hoje enxerga que existem, de fato, várias inovações na construção civil. Você tem sistemas como drywall, ICF, steel frame, parede de concreto, que são inovações. Eles saíram do modelo tradicional e inovaram, mudaram a forma convencional como era feito e fizeram um processo diferente. Isso é inovação, mas a gente entende lá na Lightwall que eles não conseguiram ainda empoderar a construção civil através da inovação que eles propõem. Por quê? A gente sabe que para que a gente tenha inovação sendo aplicada na ponta, você tem que ter custos acessíveis, você tem que ter disponibilidade de mão de obra, você tem que ter disponibilidade dos insumos que você utiliza, e isso a gente não consegue enxergar na totalidade em nenhum desses sistemas. E nós, Lightwall, queremos ser essa empresa que promove a inovação e empodera a construção, o setor. Eu não preciso de determinado equipamento, de uma concreteira, eu não preciso de uma mão de obra extremamente especializada ou até de ter mais recursos do que eu teria se eu fosse fazer no método convencional. A gente quer ser esse mix de soluções onde o Lightwall reúne tudo isso numa cadeia só e a gente garante que inovação com custo, com mão de obra acessível, com tudo isso que eu acabei de falar. Então, dentro desse cenário, falando agora um pouco mais do Lightwall, como é que você enxerga hoje o Lightwall inserido no mercado de construção civil, Pernambuco, Nordeste e Brasil, e quais são as perspectivas, né, que você assim enxerga dentro desse cenário de ser a empresa mais inovadora de construção civil do Brasil? Veja, a gente acompanha a evolução do Lightwall com bastante tranquilidade em relação a isso e acredita muito no produto, né? Isso a gente já aplicou em vários projetos nossos. E o Lightwall, ele preenche um espaço muito interessante. Você acabou de falar. Sempre existiu, assim, né, de inovações. O drywall, o gesso, o steel frame. Então, o Lightwall, ele entra numa solução vamos dizer assim, ele preenche todos esses requisitos desses outros que eu acabei de falar. Mas ele tem um fator que é positivo. Ele é muito simples de ser executado. Que os outros você realmente precisa de uma expertise maior de quem está executando. Então, o treinamento, a execução, para ele, acho que é muito mais simples a execução do que esses outros sistemas. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é que todos esses sistemas aí, eles vêm com uma contribuição muito forte, por exemplo, na construção civil.
Então, você ganha em produtividade, você ganha em redução de custo, porque quando você roda uma mesma estrutura, que você tem paredes de vedação todas com alvenaria, e você troca isso aqui por light wall, por exemplo, a redução é absurda em aço, em taxa de aço. Eu lembro até um case que a gente fez juntos, né? A gente fez um estudo de um prédio, acho que tinha 28 pavimentos. 28 pavimentos. E aí ele já estava todo concebido com um bloco de concreto, né? E aí eu falei, Marcelo, dá o estado nisso aqui pra gente ver o que dá pra fazer em light wall. E aí a redução foi muito importante. Então, assim, a gente teve uma redução linear em taxa de aço, ou seja, deu uma redução de aço da ordem aí de 7%, 8%. E em peso na fundação, para dimensionamento, da ordem de 11%. Você diminui peso na estrutura. Às vezes você consegue até mudar a solução de fundação, né? Pela redução de carga, né? Agora nós fizemos um estudo de um outro cliente nosso lá. Eles querem que eles, assim, vocês já estão fornecendo para ele, que é o pessoal da AGIC, né? Que é em Guadalupe, que foi até projeto de Vitor. E aí a solução lá em Guadalupe está sendo light wall. E a gente fez um outro prédio para ele, que é a Vivenza, que é aqui em Casa Amarela, um prédio residencial. E a encomenda de Ricardo fez, recalcula o projeto para a gente tirar o peso da estrutura e me apresenta números. Já fizemos esse estudo, já passamos para eles os percentuais de redução e não tem outra. Vai ter que fazer, a gente vai reprocessar o projeto para assim. Por quê? Porque ninguém está numa situação como essa, aceitando, em função desse mercado competitivo que a gente tem, aceitar, vamos dizer assim, entregar nada melhor do que um preço competitivo também na compra, mas também que tenha um conforto térmico, que você tenha um conforto acústico, que vamos dizer assim, tudo isso que eu estou falando fecha muito com light wall. Além de tudo, a eficiência no processo construtivo, né? A Isso. facilidade no processo construtivo como um todo. Velocidade, desperdício zero. Então, assim, isso não tem, é um caminho sem volta. Então, o light wall tem um papel muito importante nesse contexto, né? Então, assim, eu acredito muito no light wall. Eu acho que, assim, como você falou aí, o sonho de ser a maior empresa no Brasil em desenvolvimento, em tecnologia embarcada, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. Não tenho dúvida, porque eu conheço o produto e confio no produto. Então, é um produto que ele agrega muito na construção civil. As coisas vão, assim, muitas construtoras já estão entendendo isso, já estão aceitando o produto. A gente escuta muito isso, mas ouvindo de vocês aí, realmente, pra gente é muito... A gente fica muito feliz com isso, né? Porque a gente sabe que são pessoas sérias que já têm um nome no mercado e que acreditam no nosso projeto, acreditam no nosso produto. Isso é muito importante, porque o Lightwall, ele tá nesse caminho também de romper essa barreira, essa cultura que existe na construção civil de inovar, né? Então, pra gente hoje ter parceiros que trazem conosco essa confiabilidade no sistema e conseguem até dar essa segurança para os seus clientes, é muito importante. Então, obrigado pela parceria de vocês aí, pela confiança no nosso produto. E assim, quem me conhece há 24 anos sabe como eu sou. Quando eu digo que eu confio num produto, eu confio porque eu conheço o produto e enxergo o produto. Eu não especifico um produto porque eu tenho uma relação comercial com aquele cliente, até porque eu não tenho relação comercial com ninguém. Eu tenho um relacionamento comercial com o meu cliente que me contrata. Então, eu vou entregar para o meu cliente o que ele precisa, a melhor opção. E eu conheço o Lightwall de perto e eu sei que isso aí, eu estou entregando para ele o melhor que tem. Que bom. Produto. Marcelo, você já tem alguns projetos em Lightwall. Você poderia citar algum deles que, assim, você conseguiu perceber que foi um case, assim, muito interessante para o cliente, por redução de custo ou tempo, ou por eficiência, velocidade? Tem algum projeto desse que, assim, chame a atenção e diga, caramba, esse projeto aqui, Lightwall, de fato, foi um grande diferencial para o cliente? Eu vou contar um que foi agora bem recente, que foi o de Maragogi, um hotel Grandioca que nós fizemos lá em uma ampliação, 780 toneladas de aço, galvanizado na beira-mar de Maragogi, né? E aí a solução industrializada em aço pressupõe você ter soluções inovadoras também nos seus elementos de fechamento. Não sei se vocês lembram, vocês são mais jovens do que eu, mas eu acho que vão lembrar. Na Domingos Ferreira tinha um prédio, foi uma encomenda, a Nextel entrou aqui em Pernambuco, e tinha uma encomenda de fazer a nova sede da Nextel aqui em Pernambuco em 4 meses de obra. Então, fizeram a encomenda de fazer um projeto estrutural em estrutura metálica, e aí, o projeto não foi nosso, mas o que erraram para o time da obra atrasar? O fechamento interno e externo foi feito em alvenaria. Correram com a estrutura e esqueceram de correr com a vedação, né? Não é isso. Então, assim, ou você entende que volta à história que eu comecei aqui no início desse bate-papo da gente. A indústria da construção civil só é indústria se todos os itens, os materiais agregados a elas forem industrializados. Então, você pensar em estrutura metálica e não pensar nos elementos de vedação industrializados, você não está fazendo nada.
Eu falo muito isso para meus clientes e reforço até com a minha equipe comercial. Ó. Se você tiver um cliente onde ele está pensando que se ele vai trocar o tijolo, colocar o light oil, ele vai ter a redução da obra dele, não vai. Não, Não é verdade. Então eu falo, ó, o cliente você tem que amadurecer o cliente a tal ponto de que ele consiga perceber que o sistema construtivo em light wall, ele é mais eficiente e mais econômico do que um sistema construtivo em alvenaria ou um método convencional de estrutura. Não adianta você querer tirar um produto, colocar o outro e achar que resolveu. Você tirou aí o pilar de concreto, colocou o pilar metálico, mas o resto da obra permaneceu o mesmo. Isso não faz sentido nenhum. Quando eu faço uma comparação, a gente faz lá uma comparação no escritório de soluções estruturais, se vai ser estrutura metálica pré-moldada. Um case foi, por exemplo, o coco bambu que nós fizemos ali na Agamenon Magalhães. A gente fez a solução, um estudo para pré-moldado, para estrutura metálica, para concreto convencional moldado em loco, e a gente fez uma solução em laje plana para atendida, que foi que de fato foi mais eficiente. Quando você faz a comparação, você não pode comparar insumo por insumo. Você não pode perguntar quanto é um metro cúbico de concreto, quanto é um quilo de aço e quanto é. Não, está errado. Você tem que entender o sistema como um todo. Então, por exemplo, quando a gente opta por fazer uma solução, como a gente fez a ampliação do Grande Oca em Maragogi, que a solução era essencialmente estrutura metálica. Estrutura galvanizada, metálica, pressupunha que a gente tinha que também ter um elemento de vedação. Aí, vamos dizer assim, a gente entende que o light wall ele foi muito importante nesse processo. Então, o Lightwall, ele contribuiu para dar a qualidade que o cliente queria, na velocidade que ele queria e na redução de custo que ele precisava ter. Então, Perfeito. isso é um case para mim que eu acho que ficou para mim como sendo uma grande atividade. Mas é isso, assim, o contexto sempre na construção civil é você entender tudo como um todo. Então, assim, se você imagina que você vai fazer uma solução em estrutura metálica, se você vai fazer uma vedação em alvenaria, você está num caminho contrário. A gente tem um case que é muito interessante, que é a Faculdade de Medicina de Olinda, né? O cliente optou por fazer uma obra de estrutura metálica, ele tinha a necessidade de correr com a obra porque ele estava no prazo limite de finalizar a obra para poder receber os alunos de medicina. E aí ele fez estrutura rápida, muito rápido, como é de praxe, né, de uma estrutura metálica, e ele cometeu esse erro de fazer a obra com um bloco de concreto. E acaba que quando ele começou a fazer, que ele levantou toda a alvenaria, que o cliente achou que já ia começar a fazer os acabamentos, eita, ainda faltava o chapisco na obra toda, ainda faltava o chapisco na fachada, fazer reboco na fachada. E aí o cliente falou, não tenho tempo, eu tenho que mudar de sistema construtivo. E aí foi muito engraçado, porque o cliente ele ficou metade da obra, se você olhar essa fachada, metade da obra era de bloco de concreto e a outra metade era light wall. E aí o light wall ele terminou, acho que, sei lá, 30 dias, o que a alvenaria estava fazendo em 6 meses. Que é o tempo que a gente já espera, né? A gente tem uma redução de aproximadamente 5 vezes o tempo de obra de um sistema convencional. Quando a gente terminou o light wall, o dono da faculdade falou, olha, pode derrubar as paredes aqui dos blocos de concreto e vamos terminar isso aqui no light wall que eu vou ter que rebocar tudo, não vai dar tempo não. Aí quando a gente foi fazer, cara, vai ser um case massa pro light wall, quando a gente foi ver, por dentro já tava todo pronto, com instalação, com revestimento, tudo. Eu falei, rapaz, olha, termine, faça só seu revestimento aqui, vai dar certo. Mas é isso. Mas no próximo empreendimento você já começa a obra pensando no contexto todo. É isso, é isso. É pensar a obra como um todo. Não adianta você pensar. Por exemplo, é a mesma coisa. Quanto custa um metro quadrado de alvenaria, quanto custa um metro quadrado de light wall? Se você fizer essa análise, tá errado. Light wall vai ser mais caro indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Eu falo isso para minha equipe comercial. Pode falar para ele ter certeza de que ele é mais caro. O produto pelo produto ele é mais caro. Esse argumento não pode ser, vamos dizer assim, analisado pelo cliente. Ele tem que analisar o contexto como um todo. Eu acho que é nosso papel de trazer justamente informação para munir os nossos clientes, para ter entendimento do sistema como um todo, né? Isso. Então, eu acho que a gente é ativo dentro desse esclarecimento por parte do consumidor final e realmente ter entendimento do processo como um todo, né? Exato. Isso é muito importante. Esse estudo de viabilidade que vocês falaram que fazem, isso é fundamental, porque o cliente, nesse ponto do projeto, ele consegue enxergar isso. Isso é um diferencial do nosso escritório. A gente entrega, de fato, a melhor solução estrutural que o cliente precisa. E aí, para isso, ele tem que ter esse estudo de viabilidade. Não adianta. Por mais experiência que o escritório tenha, se você não demonstrar isso em números, o cliente não decide com você. E se ele não decide com você, vai frustrar ele ao final. Porque se você entrega um projeto lá, quando ele primeiro orçamento que chegar para ele vai dizer, não cabe no meu orçamento. Já outras coisas que aconteceram também lá no escritório, bem engraçado. Isso acontece com o cliente casa. É um cliente que, na maioria das vezes, é um cliente leigo. Né? Um cliente que não é do dia a dia da construção civil. E aí começa o projeto. Esse case que eu vou contar aqui, nós já fizemos 5 projetos estruturais para esse cliente. Infelizmente, ele teve que pagar os 5 para ele.
Porque no primeiro momento que ele fez o projeto de estrutura, ele era uma casa gigantesca. Eu cheguei, sentei com ele lá no escritório. Não quero... eu preciso lhe fazer uma pergunta. Esse metro quadrado de construção que está aqui posto, está dentro do seu orçamento? Porque não vai ser a solução estrutural que vai ser evidente vamos dizer assim, na sua execução. Vai ser a área de construção que está colocada aqui que vai definir o custo da sua obra. Projeto estrutural não chega a ser, claro que em casa se varia um pouco, mas não chega a ser 30% do valor de uma construção. Não chega a ser. Em alguns casos, até no máximo 30%. Então, ele não é divisor de águas em nada. Ele ajuda no conceito final. Então, assim, mas se, vamos dizer assim, o estudo de viabilidade do cliente lá atrás, ele não avaliou o impacto que aquela construção ia dar no custo dele, ele podia simplesmente ter abortado, refeito o projeto. E por que eu fiz 5 projetos? Por 5 projetos de arquiteturas diferentes. Ele saiu se adaptando à realidade financeira dele. Sim. Então, é isso. Eu acho que, assim, falta muito profissionalismo também nesse segmento. Então, assim, precisa a gente sentar em todos os cenários. Antes fechou a proposta, eu sempre converso com o cliente. Olha, qual a solução que você quer estar mais acostumado a fazer quando é uma construtora? Qual o tipo de laje que você utiliza? A gente faz feito um checklist de algumas informações que são importantes para a gente consolidar uma ideia de projeto estrutural, né? Essa dita entrevista inicial que a gente faz, a gente já, vamos dizer assim, já dá uma limpada de uma série de, vamos dizer assim, caminhos que talvez fossem equivocados para o desenvolvimento do projeto estrutural. E isso é um diferencial que a gente faz bacana no escritório. Legal, que bom. A gente precisa de pessoas que tenham essa mentalidade mesmo para poder a gente, de fato, garantir que o cliente final ele tenha a melhor solução, né? Sem dúvida. E principalmente quando é um leigo, né? É. Mas até quando não é um leigo, quando é um técnico, um engenheiro da área, às vezes ele não tem esse know-how que vocês têm, que a gente tem na Lightwall, que é de enxergar a operação como um todo. Então, acho que é importante a gente estar cada vez mais fomentando isso no mercado para que as pessoas tenham essa visão macro da sua obra e não pensar na parede, no pilar e, enfim, não enxergar a obra como um todo, né? Isso é muito importante. Quando a gente começou a fazer projeto estrutural, uma das coisas que eu chegava na conversa com qualquer construtor dizia assim: quanto é que custa a tua execução? Fiz várias perguntas. Não, Marcelo, isso varia, não sei o que. Não pode variar. Você tem que ter o seu custo de construção. Como é que você vai saber se aquela sua obra foi viável financeiramente ou não? Se você vai conseguir, com a venda dele, você apurar lucro, que é para isso que se faz uma construção, um edifício residencial. Cansei de perguntar várias vezes. Não, Marcelo, esse número a gente não tem. Ou seja, falta controle também na construção civil. Melhorou muito. Hoje você tem muito controle. Essas empresas de gerenciamento, de planejamento que estão aí no mercado, eficientíssimas que estão fazendo isso, um trabalho muito bacana. Eles estão ajudando, vamos dizer assim, a dar condição da indústria da construção civil realmente ter esse número na mão. Que é uma coisa que na indústria tem, né? Você sabe quanto é que custa para fazer isso aqui. Tenho certeza que você sabe. Porque você tem todo o seu processo formatado. Desde a compra do insumo, desde a fabricação, e desde a logística e desde a entrega final ao cliente. Tudo são custos. E na construção civil não tinha isso. Eu digo isso de muita tranquilidade, porque eu já fiz várias conversas. Sabe, eu preciso saber quanto é que é o seu custo de construção, para saber até onde eu posso ir com o meu projeto estrutural. Isso até hoje acontece com a gente também, né? O pessoal pergunta, quando a gente fala o preço lá e tal, o pessoal, não, é muito caro. Eu falei, caro com relação ao quê? Vamos estudar o contexto da sua obra. Isso é muito interessante, né? O pessoal não tem realmente esse senso de custo muito bem apurado. Não tem. Acha que o custo de uma obra é o custo do tijolo, é o custo da estrutura e, na verdade, é um contexto, envolve menos mão de obra. O que eu falo muito pro pessoal é o seguinte: quando você tem uma obra com mão de obra mais enxuta, mão de obra mais qualificada, quando você tem uma obra que dura menos tempo, quando você tem uma obra que reduz desperdício, isso tem um custo financeiro que o pessoal não consegue enxergar. Às vezes, até nas planilhas que o pessoal faz, não consegue considerar isso. Eu falei, tá, tu tá com o teu custo até direto da obra. E o teu custo indireto? E o teu escritório lá, que tem financeiro, departamento pessoal, planejamento, compras. Se tu tiver uma obra de 2 anos ou tiver uma obra de 1 ano, 1 ano e meio, isso não vai ter impacto indireto na tua obra, não? Claro que então, vai. Isso aí tem que ser analisado. Isso é muito importante, a gente conseguir enxergar a obra como um todo. E é isso hoje que a gente busca, né? Despertar no nosso cliente, é visualizar a sua obra, o seu empreendimento como um todo. Isso é muito importante. Mas, Marcelo, falando de passado,
falamos da realidade do presente e perspectivas futuras. Como é que você enxerga hoje o nosso mercado da construção civil, primeiramente? Depois você pode falar um pouquinho do mercado de construção de projeto estrutural e até mesmo do light oil e outras soluções de vedação. Como é que você enxerga o futuro da nossa construção? A gente vem de um passado que a gente não tinha medição, que eu acabei de falar, ou seja, ninguém media, não tinha, era mais no senso, né? Eu acho que eu vou gastar tanto, ou seja, não tinha esse cuidado, essa acurácia no orçamento, né? A gente tinha soluções também mais complexas do ponto de vista de arquitetura, porque você tinha que travar muita estrutura pela limitação que você tinha. A situação do projeto estrutural ele evolui, a construção civil evolui junto. Então, nos tempos atuais, a gente tem hoje um dinamismo maior, vamos dizer assim, basta você visitar, você é um cara que viaja Brasil todo apresentando o seu produto e mundo afora, você vê que a evolução da arquitetura é a olhos vistos, né? Então você vê a arquitetura ousando mais, porque a gente consegue, não que antigamente a gente não conseguisse, mas conseguia, mas assim, hoje, vamos dizer assim, a necessidade do cliente final que ele quer comprar beleza estética, você quer comprar ousadia, quer comprar tecnologia. Então, ele força com que todo mundo se mexa. Sai da inércia, rapaz. Começa a procurar inovações, vai procurar soluções que vão agregar a teu produto final, né? Aquela história de carro elétrico, eu estava vindo para cá conversando com o Vitor, né? Então, assim, carro elétrico hoje os apartamentos, eu moro num apartamento que não foi previsto carro elétrico. É todo mundo puxando ligações para botar nos seus pontos de carregamento. Ou seja, é uma realidade, gente. É a realidade. Né? As grandes montadoras estavam lá paradinha, começa os chineses entrando e dando pressão no mercado. Tirando o pessoal da zona de conforto. Da zona de conforto. Começa. Aí eu vou vindo para cá escutando a CBN, investimento das outras montadoras, então nisso aí. Então, isso é mudar conceito. Isso é mudar, sair da zona de conforto. Então, qual a minha percepção do futuro em relação a isso? É uma evolução. Hoje, antigamente, a gente falava em evolução de construção civil de 50 anos. Hoje, você vê ano a ano, você tem uma evolução. Eu acho que o próprio movimento do mercado é muito direcionado para práticas sustentáveis, né? Isso. Materiais autossuficientes, ecológicos. Então, eu acho que tem muito, muito campo para explorar nesse segmento, sabe? E a própria industrialização, cada vez mais a preocupação em redução de insumos, a preocupação em evitar desperdícios. Enfim, eu acho que tende a ser um movimento muito mais voltado para essas iniciativas no setor, sabe? Então, basta a gente entender qual é o nosso papel vamos dizer assim, no mundo de uma forma geral, né? A gente está aqui num país não, numa cidade beira-mar, e mesmo assim o índice térmico que a gente está sentindo está muito grande, ou seja, aumentou a temperatura global. Ou a gente enxerga isso como um fato que a gente precisa movimentar isso, que é isso da sustentabilidade que o Vitor muito bem colocou, onde a gente vai empregar os materiais que tenham esse cuidado, esse conceito, ou esse país vai ficar impraticável no futuro. Então, hoje, a gente vai ser cobrado na frente. Então, a gente tem que ter essa cabeça. As coisas vão ter que se encaixar e, graças a Deus, vamos assim, existe um consumo, uma procura, uma percepção do nosso empresariado em buscar essas tecnologias que agreguem a esse produto. Então, o mercado futuro, eu enxergo muito isso que o Vitor falou aí, da questão da sustentabilidade muito mais forte, vamos dizer assim, da tecnologia entrando para ajudar e não para concorrer, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí para mudar pra gente. Tem uma coisa que eu acho que vai revolucionar não só a construção civil, mas como o mundo, né? A gente fala hoje muito de inteligência artificial. Perfeito. É uma coisa que hoje no mercado tem muita gente falando, tem muita gente já colocando em prática. E aí, como é que a construção civil vai reagir a isso aí? Ela vai ter que se adaptar. Como é que a gente vai, sei lá, vou ter um engenheiro calculista através de inteligência artificial. Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai poder estar daqui a 5 anos, 10 anos conversando e trazendo as novas tendências do mercado? E como é que a gente vai se adaptar a isso? Então, é aquele negócio, a gente não pode estar confortável. Não. A gente não pode estar parado porque o mundo todo está em movimento. Você acabou de falar, grandes montadoras de carro aí, consolidadíssimas no mercado, e de uma hora para outra, ela pode simplesmente quebrar se ela não sair do seu conforto. É isso, assim, a tecnologia, ela vem para a reboque, vamos dizer assim,
do que o mercado está consumindo. Então, assim, inteligência artificial, como você bem colocou, vamos ter que se adaptar. Ela está aí, já existe, né? Então, ou você enxerga e se aprofunda, ou você fica fora. Marcelo, agora, para a gente encerrar aqui, a pergunta que não quer calar, né? Você falou que a construção civil, a cada 50 anos, ela se renova. Vocês estão no ramo da construção civil. Você já está com quantos anos? Eu estou com 48. 48, quase 50. Vitor já está aí agora com seus 26. 26. Tá faltando a próxima geração para poder manter a sanguinete aí nos 50. Como é que tá isso aí? A expectativa aí de ser avô. Rapaz, vamos ver. Aí depende do rapaz aí. Vamos lá. Isso é uma boa pergunta, viu? Acho que tem que ter a Vamos continuidade. cobrar aí, pessoal. Muito bem lembrado. Vamos cobrar isso para ver se esse meu neto chega, né? Para ver se perdura aí a sanguinete. Tem que ter. Mas, gente, obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom. Contem com nossa parceria, contem com o Sistema Lightwall. Nós queremos, de fato, ser a empresa mais inovadora de construção civil do Brasil. E a gente não tem dúvida que sem parceiros como vocês, a gente não vai conseguir chegar lá. Então, obrigado pela parceria, obrigado pela atenção, pela disponibilidade de estar aqui hoje no nosso Lightcast. E é isso, vamos em frente. Então, deixa aberto aí as considerações finais de vocês. Eu, mais uma vez, agradeço aí a participação. Acho que falar de engenharia é um assunto que é meu dia a dia, nosso dia a dia, é um assunto que me deixa muito confortável, eu gosto do que eu faço. Estamos aí fazendo aí 24 anos esse ano, dedicados a entregar o que é melhor para o cliente. Então, assim, essa cultura de entregar o que é melhor está sendo, assim, está sendo passada aí, vamos dizer assim, para Vitor. O Vitor já entende, já está dentro vamos dizer assim, do cerne dele, porque ele já está dentro do processo. Então, assim, eu estou aqui muito, ainda com 48 anos, sou jovem pra caramba, então, assim, É isso aí. minha ideia é nem tão cedo largar o osso, como diz o outro, mas eu enxergo com muita alegria aí da gente estar falando sobre o tema que a gente admira Show de tanto. bola. Que bom. Bom, eu só queria agradecer por ter participado e porque eu acredito que é uma troca de experiência que agrega para todos que estão envolvidos, tanto para quem está nos escutando, como para a gente mesmo que está debatendo, está trocando ideias sobre o nosso mercado. E eu acho que só tende a agregar para todo mundo. Show de bola, gente. Então, fiquem ligados nas próximas edições do Lightcast. Hoje tivemos a honra de estar aqui com nossos parceiros Vitor e Marcelo Sanguinetti. E muito ainda está por vir. Fiquem aí atentos às nossas redes sociais. Então, se quiser, nos siga no nosso Instagram, Lightwall Brasil, no nosso YouTube. Nos acompanhe, porque o Lightwall vai ser a empresa mais inovadora de construção civil do Brasil. Muito obrigado, gente. Forte abraço para vocês. Até a próxima.